Então vamos lá. Vamos começar aí falando sobre noções lógicas, né? Noções lógicas. Galera, o que acontece? Para a gente começar a falar de noções lógicas, a gente vamos discorrer um pouquinho sobre proposição. E o que acontece, galera? O que é uma proposição? Proposição nada mais é, galera, do que uma sentença declarativa, né, que a gente pode estar aí falando, formada pode ser por palavras, né, ou símbolos, né, mas que exprime aí no sentido geral um sentido completo, certo? Só que o que acontece? Esses sentidos devem ser afirmativo, né, dado como verdadeiro, né, ou como falso. Né? Não existe esse termo aberto. Por exemplo, se eu falo assim, ó, vamos colocar aqui como sendo número 1. Eu coloco aqui, o Sol é uma estrela. Sol é uma estrela. Isso é uma proposição verdadeira, porque de fato o Sol é uma estrela. Né? Vamos colocar aqui, ó, como sendo aqui, ó, número 2. Vamos colocar aqui, π é menor que 3. Vou colocar aqui, ó, verdadeira. Π é menor que 3? Não. Ou seja, todos já sabem que π é maior que 3. Então, isso é uma proposição falsa. Galera, é proposição, não preposição, tá bom? Preposição, isso aí já é relacionado a português aí, né? Então, é proposição, né? Cuidado aí na hora da fala. O que acontece, galera? Olha só. Vamos dar mais um exemplo, né? Vamos colocar aí, sendo aí, por exemplo, 2,01. Aí eu pergunto para vocês, é um número racional? Aí vocês pensam, né, professor, caramba, não sei, cara. Mas é um número racional, com certeza, porque ele é uma dízima, né? Ou seja, proposição verdadeira. Ou seja, vocês têm certeza que isso daqui é um número racional. Agora, o que acontece? Tem proposição verdadeira, tem proposição falsa. Não existe um terceiro termo para proposição. Se eu falo assim para vocês, ó, boa tarde. Boa tarde. Galera, isso aqui não é uma proposição, porque de fato não dá para você saber se realmente agora é tarde, entendeu? Então, assim, é uma sentença aí que fica muito aberta. Então, não dá para saber se realmente está tarde ou se está noite. Então, isso daqui, ó, não é proposição, tá bom? Outro exemplo, vamos colocar aí, sei lá, o carro quebrou. O carro está quebrado. Sei lá, pode ser isso daí. O carro está quebrado. Não é uma proposição. Por quê? Porque você não tem certeza se de fato o carro está quebrado, que carro é esse, né? Então, assim, é uma coisa muito aberta. Então, não é proposição. Ou seja, proposição é somente aquilo que é de fato verdadeiro ou é de fato falso. Não existe um terceiro termo. No caso aqui, boa tarde, né? Você não tem como saber se de fato, né, tarde ou noite ou manhã, né? E se eu falo para você que o carro está quebrado, né, é impossível você saber se de fato ele está quebrado, né, aonde quebrou. Então, né, fica aí um universo de possibilidades, né, sendo que na proposição só existe duas, ou é verdadeiro ou é falso. Então, isso aí é uma proposição lógica, tá bom? E dentro dessas proposições, galera, nós vamos discorrer aí para proposição simples. Vou colocar aqui, ó, proposição simples.
que seria uma proposição simples, galera? Proposição simples nada mais é aquela que não contém outra proposição, né? Aquela que não contém outra proposição. Eu coloco, por exemplo, assim, geralmente elas são representadas por P, por Q, R e S. Geralmente elas são representadas por essas siglas aqui, tá bom? Olha só. Então, o que que acontece? Vou colocar aqui um exemplo, proposição simples. Coloco aqui como P sendo um quadrado possui duas diagonais. Pronto. Um quadrado possui duas diagonais. Isso aqui é uma proposição simples, certo? Eu tenho apenas uma proposição. Cada uma dessas letras aqui, ó, é uma proposição, né? Aí eu coloco outra proposição aqui, ó. Vamos colocar aqui uma proposição Q, sendo, como posso colocar assim, ó, raiz quadrada de 8, vou colocar aqui, ó, raiz quadrada aqui, não, raiz quadrada, vou colocar de 9 é 3. Pronto. Raiz quadrada de 9 é 3. Uma proposição simples, ou seja, elas são, aí no caso, aí, independentes. Eu tenho uma proposição P e tenho uma proposição Q. Então, elas aí é o que chamamos de proposição simples. Temos também a proposição composta. Proposição composta. Como é que seria essa proposição composta? E é justamente ao contrário da simples, né? Elas se juntam, né? Ou seja, eu posso colocar assim, ó, o ano, colocar como uma proposição P. Proposição P. O ano tem 12 meses. E colocar assim, e maio tem 30 dias. Tem 30 dias. O ano tem 12 meses e maio tem 30 dias. Isso daqui é uma proposição composta. Porque eu tenho aqui já ó, tem um conectivo, ó, um conectivo E, tá bom? Então, a partir do momento que a gente já tem ali os conectivos ali, a gente já começa a construir, no caso aí, uma proposição composta. Um outro exemplo, colocar uma proposição que. Vamos colocar assim, ó, se 4 é menor que 2, então 7 é um número primo. Você fala assim, ah, professor, mas como assim, cara? 4 não é menor que 2. Sim, mas isso aqui é apenas uma proposição. Vocês vão ver lá na frente lá que às vezes o que é lógico pra gente, mas na matemática não é lógico, entendeu? Então, calma, isso aqui foi só para mostrar para vocês aqui que é uma proposição composta. Se 4 é menor que 2, então 7 é um número primo. Vocês vão ver aqui, ó, que esse conectivo aqui, ó, se, então, e esse conectivo E aqui, ó, eles vão fazer parte de um raciocínio lógico de uma tabela verdade. É por isso que eu coloquei aqui meio com a contradição, ó, se 4 é menor que 2, obviamente, na nossa lógica, 4 não é menor que 2. Aí eu coloquei para comentar, então, 7 é um número primo. Mas nós vamos ver o porquê aí, né, da gente estar aí contradizendo em alguns valores na nossa lógica, tá bom? E para finalizar, galera, aí, ó, nós temos o que chamamos aí de conectivos. Conectivos. Vou colocar aqui, ó, conectivos. Quais são? Temos aí a negação. Depois da negação, nós temos aí a conjunção. Nós temos a conjunção e. Depois nós temos aí, vou colocar aqui, vou colocar assim, ó, melhor. Vamos deixar assim mesmo, desculpa, vamos deixar assim mesmo. A negação
a conjunção e. Temos aí a disjunção ou. Disjunção ou. E também temos aí a condicional. A condicional se então. Olha o se então aqui, ó. Esse se então, através desse símbolo aqui, ó. E temos aí, no caso, a bicondicional, né? Bicondicional. Temos aí a bicondicional, que é representado aqui por essa flechinha dupla, né? Que no caso é o se somente se. Se então, se somente se, ou e não. Deixa eu colocar aqui, ó. Não. Esse símbolo aqui, ó, é representado por não. Esse símbolozinho, esse chapéuzinho aqui, ó, de cabeça para baixo, vou colocar aqui mais na frente. Ixi, minha caneta caiu, ó. Vou colocar aqui mais na frente. É um chapéuzinho de cabeça para baixo. É o que chamamos de e, tá bom? Esse que parece um Vzinho para cima é o que chamamos de ou. Essa setinha aqui, ó, é o que chamamos de. Então, vou colocar outra aqui, ó. Se então. E essa setinha dupla aqui é o que chamamos de se somente se. Tá aí. No caso aqui as mais tem um ou, ora, né? Mas isso aí no caso, né, como não tá no material de vocês, né, não tem necessidade da gente pegar para aprender isso daí. Mas por enquanto essas 5 aqui, galera, são as mais utilizadas aí em qualquer lugar aí que você for fazer vestibular, ENEM. Essas 5 aqui, ó, são as mais utilizadas, que é o não, e, ou, se então, se somente se. E aqui tem os símbolos, ó, de cada uma. Flechinha dupla, se somente se. Flechinha, né, à direita, se então. Um Vzinho para cima, ou um Vzinho para baixo, e esse tio aqui, ó, ele é representado por não. Galera, em alguns lugares esse tio aí, ele é representado assim também, ó. Que também na lógica matemática quer dizer não. Ou seja, uma negação, tá bom? Então vamos ver aí agora aí, né, uma tabelinha verdade para ver como é que funciona esses conectivos. Deixa eu virar essa folha aqui. Galera, olha só. Vamos montar aqui uma tabelinha verdade aqui, ó. Vamos montar uma tabelinha. Por que tabelinha verdade, professor? Porque é o que chamamos geralmente os lógicos, matemáticos, chamam ela de tabela verdade. Olha só, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui como sendo apenas um P, uma proposição P, tá bom? E vou chamar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, V e F, verdade e falso. Certo? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu quero negar esse P. Eu quero negar ele. Como é que eu nego esse P? Olha só o símbolo da negação aqui, ó. Símbolo da negação. N, esse símbolo de util quer dizer não. P. Agora eu venho aqui e coloco o P, ó. Não P. Olha só. Eu quero negar o P. O que não é verdade só pode ser o quê? Falso. Aqui, ó. O que não é verdade só pode ser falso, ou seja, não P, o que não é verdade é falso. Porém, por outro lado, o que não é falso só pode ser o quê? Verdade. Eu acabei de negar, ó, a proposição P. O que não é P, o que não é verdade é falso. E o que não é falso só pode ser verdade. Tá bom? Então tá aí como é que se usa o conectivo de negação. Temos também, galera, o conectivo aí, o conectivo e. Vamos ver como é que funciona o conectivo e. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais 4 valores, porque eu vou precisar. Vou colocar aqui, vamos colocar uma tabelinha aqui assim, ó, V, montar aqui. Porque geralmente essa tabelinha, galera, ela vem aí
com 4 valores lógicos mesmo, tá bom? Vou colocar aqui a preposição, vou colocar aqui assim, ó. P, Q, VV, VF, FV e FF. Sempre qualquer tabela verdade ela vai vir com 4 valores lógicos, que é o quê? Que são os 4 possíveis. Ou eu posso ter verdade e verdade, ou posso ter uma verdade e falso, ou posso ter falso e verdade, ou falso e falso. Essas, para 2 valores aí, eu tenho 4 possibilidades, tá bom? Então, tá aí. Agora, o que eu quero saber, galera? Lembra do conectivo E? Vou colocar aqui tudo nessa tabelinha aqui, ó. Lembra do conectivo E, que é esse camaradazinho aqui, ó? Ele é representado por E. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber P e Q. Tenho aqui minhas preposições, eu quero saber P e Q. Eu quero saber o seguinte, se verdade e verdade, dá verdade ou dá falso. Galera, na tabela verdade e verdade, isso realmente é uma verdade. Verdade e verdade é uma verdade. Agora, por outro lado, se eu tenho verdade e falso, isso só pode ser falso. Se eu tenho uma verdade e depois eu conto uma falsidade, isso com certeza é falso. Tá bom? Agora, se eu falo uma coisa falsa e depois eu conto uma verdade, isso também dá falso. Tá bom? Falso e verdade é falso. Agora, se eu conto uma coisa falsa e depois eu conto uma coisa falsa, aí é com certeza que é mais falso ainda. Tá bom? Então tá aí a tabelinha do E. Se eu tenho uma verdade e verdade, é verdade. Para decorar, você pode pensar o seguinte. Na tabelinha do E, só é verdade quando os dois é verdade. Só é verdade quando os dois é verdade. Aos demais, tudo é falso. Galerinha, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.